Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este programa que se chama Além da Prancheta. Então, se você é arquiteto, engenheiro ou trabalha em alguma área da construção civil, fica aqui comigo porque hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente. Muitas pessoas chegam para mim com essa dúvida, que é insegurança por falta de experiência. Então, a gente já vai entrar a fundo nesse tema. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Prieto e aqui eu passo uma série de conteúdos sobre o que eu faço para gerir projetos e obras organizados e com isso conquistar clientes que me trazem mais clientes. Então, se você estiver em busca de conhecimentos na área de gestão de projetos e obras e quiser tirar todo o benefício que esses conhecimentos podem te trazer, fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Antes da gente cair para dentro do conteúdo, eu quero te fazer um convite que é se inscrever aqui no meu canal e fazer parte dessa comunidade que está em busca de conhecimento, práticas, ferramentas para gerir projetos e obras organizados e com isso conquistar clientes que trazem mais clientes. Então basta você clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, vai aparecer um sininho, você pressiona esse sininho e ativa ele de uma forma que o YouTube vai poder transmitir para você uma comunicação dizendo que eu postei um vídeo novo todas as vezes que eu postar conteúdos novos aqui no canal. E agora vamos cair para dentro do conteúdo sem mais delongas e o tema de hoje aqui é como ter mais segurança, como deixar de lado e deixar para trás essa insegurança de fazer o seu primeiro projeto. Eu não sei se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é tecnólogo, se você é designer de interiores, não importa qual é o tipo de projeto que você vai desenvolver daqui para frente, mas você pode estar sentindo uma certa insegurança em fazer o primeiro projeto. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é que isso é completamente natural. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer, não é a última vez que você vai sentir isso. Todas as vezes na nossa vida, na nossa carreira, e isso pode ser até na nossa vida pessoal, todas as vezes que a gente vai fazer algo novo que a gente nunca fez, bate uma insegurança, bate um frio na barriga, bate um medo de errar, um medo de fracassar e a gente às vezes pode ficar meio travado com isso e não vai seguir em frente da melhor maneira possível, da maneira que a gente poderia seguir se a gente tivesse algumas dicas, alguns traquejos que eu quero passar aqui para você. Então eu tenho aqui as minhas anotações e com isso eu consigo te passar isso de uma forma bem rápida e bem didática, tá? Bom, o que eu tenho para te passar aqui são basicamente 4 dicas que você pode aplicar nesse seu projeto novo. Ou de repente daqui a algum tempo, quando você estiver fazendo um projeto que você nunca fez. Você tem experiência em projetos, mas você nunca realizou aquele tipo de projeto. E essa insegurança ela pode voltar. Isso vale também para você que mexe com obras, mas a gente vai focar aqui na parte de projeto porque o programa Além da Prancheta é focado no escritório aí de arquitetura, engenharia e de quem projeta aí para construção civil, tá bom? Qual que é a primeira coisa importante além dessas duas que eu já passei para você? É que sempre que vamos fazer algo pela primeira vez, a gente precisa de referências. Ou seja, você buscar referências é fundamental para que você se baseie em algo para poder executar aquele trabalho. De repente, essa referência não é a melhor do mundo, não é a mais completa, mas ela já é alguma informação que você pode trazer para dentro do seu conhecimento e poder realizar esse projeto com mais embasamento, com mais informações, tá? Você pode buscar por manuais. Então, existem manuais tanto para arquitetura quanto para engenharia, onde você pode buscar por padrões, padronização de desenho, quais são as informações que tem que ter em cada tipo de desenho, qual é a lista de desenho que você precisa ter. Eu vou te passar uma sugestão mais para frente nesse vídeo. É um pouco maçante, mas lá dentro existe o que você precisa saber para poder desenvolver esse projeto. A terceira coisa é que você pode levar o que você está fazendo durante o processo para pessoas que têm mais experiência. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai lembrar de alguém que tem mais experiência que você. De repente, esse alguém é alguém próximo, de repente é alguém da faculdade, de repente é alguém de um escritório que você já trabalhou, mas vai buscar por essa pessoa. E aí com isso, você vai tentar nomear o quê? Um mentor. A gente vai falar mais sobre isso e eu quero te passar o último item que a gente vai destrinchar mais para frente, que é o quê? Uma lista básica do que você tem que ter nesse projeto, quais são os desenhos que você tem que confeccionar. E eu vou passar por uma lista, ele é um pouco extensa, mas eu acho que vai te dar um norte bom do que você precisa ter nesse primeiro projeto, se é o primeiro que você está fazendo da sua carreira, ou se é um primeiro numa determinada área. Talvez você tenha um pouco menos de dificuldade, um pouco menos de insegurança, mas ainda está inseguro.
Então, se você já está gostando desse conteúdo, se já está fazendo sentido para você, mostra para mim isso deixando o seu like aqui embaixo. Dá uma curtida e se você quiser compartilhar com alguém que você conhece também, você pode usar aquela setinha e fazer o compartilhamento. Isso já vai mostrar que o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você e eu vou ficar bastante feliz. Agora, por que você deveria fazer tudo isso, né? Buscar por um manual, buscar por referências, tentar levar isso para uma pessoa que tem mais experiência, enfim, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa lista de desenhos. Primeira coisa é porque automaticamente você vai se sentir mais seguro. Quando a gente divide uma dificuldade, um desafio com alguém, mesmo que essa pessoa não tenha tanta experiência assim, não seja muito mais experiente que a gente vai compartilhar esse peso, esse fardo, né? Você vai conseguir compartilhar esse desafio com essa pessoa e só o fato de você estar ali trocando ideias já vai deixar você muito mais tranquilo, muito mais leve e mais seguro, tá? Além disso, você, quando leva isso para alguém, principalmente se essa pessoa tem mais experiência, você vai automaticamente aprender com o erro dessa pessoa. Então, provavelmente essa pessoa vai chegar para você e vai falar assim, nossa, olha, cuidado com isso, eu já fiz um projeto assim, a gente teve essa dificuldade, e você vai anotar tudo isso e vai levar isso para dentro do seu projeto. Quando você estiver desenvolvendo, você vai falar assim, olha, eu não posso esquecer, eu não posso fazer aquilo, ou que eu tenho que colocar esse tipo de informação, porque senão eu posso ter um problema lá na frente. Você vai aprender com o erro dos outros e isso não tem preço. Não tem preço. Porque você não vai pagar o preço que essa pessoa pagou lá atrás por ter cometido o erro e não vai perder tempo, não vai sofrer com tudo isso. Você já aprendeu com o conhecimento dela. E tudo isso é o que para você? São atalhos. Então é como você pegar um atalho para chegar em algum lugar através do conhecimento de outra pessoa. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque se você não seguir esse caminho, se você escolher de repente seguir do jeito que você acha que tem que seguir, não buscar essas pessoas, não buscar essas referências, não depositar o tempo necessário para dar uma olhada nesses manuais, o que vai acontecer é que você vai dar mais cabeçada na parede, você vai cometer mais erros, vai ter que pagar por todos esses erros. O seu projeto provavelmente vai demorar muito mais tempo para ser confeccionado e eu não sei se você tem esse tempo todo, se de repente o seu cliente vai ter esse tempo todo para esperar por você, para você confeccionar tudo isso, cometendo todos esses erros, tendo que voltar atrás, tendo que refazer, tendo retrabalho e tudo mais. E você vai ter que contar com a sorte. E a gente não gosta de contar com a sorte, tá? Eu costumo dizer que a sorte favorece os bem preparados. Então, para você poder contar com ela, você tem que fazer a sua parte, se preparar muito bem para que ela possa te ajudar nesse processo. Agora vamos lá, por que eu sei de tudo isso que eu estou te falando? Porque eu já estive aí nesse lugar e provavelmente eu vou estar nesse lugar mais para frente. Logicamente que cada vez que a gente faz um projeto novo ou se envolve numa área, num mercado diferente do que a gente está acostumado, a gente vai ganhando mais experiência, vai acumulando mais bagagem e tudo começa a ficar mais fácil. Agora, eu já tive na posição de não ter feito projeto nenhum. Lá atrás, quando eu me formei, eu decidi ter o meu próprio escritório logo de cara, o que para mim foi uma experiência fantástica, me trouxe muito aprendizado e depois eu percebi que eu tinha que ir para o mercado para aprender muito mais para depois voltar a ter a minha empresa. Mas enfim, a questão foi que eu peguei um projeto de uma casa enorme em Jundiaí, no interior de São Paulo, de um casal solteiro, um casal sem filhos, que queriam uma casa no interior para eles viverem aí a terceira idade deles, eles já estavam com uma certa idade e estavam querendo investir nisso tudo. Então a gente fez uma casa térrea, num terreno enorme e tudo mais. Só que aquilo demorou um século para acontecer. A minha sorte é que eu tinha um cliente ali que não tinha muita pressa. Porque se fosse alguém que tivesse um deadline, que tivesse que mudar de onde tá vendendo, onde tá morando, para poder ir para casa nova e tudo mais, eu teria muitos problemas. Eu tinha uma sócia na época, a gente demorou muito tempo para desenvolver esse projeto, a gente teve que ir atrás de muitas informações, a gente errou muitas vezes. Chegou na hora da obra, uma série de problemas voltaram pra gente porque a gente não tinha projetado da melhor maneira possível. Mas por quê? Porque eu decidi dar cabeçada. Eu decidi que não, eu não preciso, eu já sei, eu vou fazer sozinho, vamos pra cima, sabe? Às vezes o seu ímpeto de querer fazer, a sua energia, ela é tão grande que você vai acabar colocando um cabresto assim e você não vai seguir no caminho que você poderia seguir, que é o de pegar atalhos, aprender com o erro dos outros e poder desenvolver um trabalho mais rápido e mais assertivo, sofrendo menos. E foi aí que eu percebi que no projeto desse casal aí, a gente sofreu demais e não precisava ter sofrido tudo isso. Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
Então vamos lá, vamos cair para dentro do conteúdo agora. E o primeiro item que eu falei para você lá atrás, além de que é natural e que não vai ser a última vez que você vai sentir esse tipo de insegurança, mas que nesse momento talvez essa insegurança esteja latente para você, é que sempre é bom nós termos uma referência. Então o que é uma referência? Eu estou fazendo um projeto residencial. E aí você pode ser um arquiteto, você pode ser um engenheiro e você está desenvolvendo seu primeiro projeto de estruturas convencionais, concreto armado. Então, de repente, você está nessa primeira experiência e o que você precisa? Você precisa de uma referência o mais próxima possível com aquilo que você está desenvolvendo. Então, se você conseguir uma referência de uma outra casa, de um outro projeto, de alguém que já fez isso lá atrás, uma pessoa com mais experiência e puder ter isso do seu lado para você poder olhar e falar assim, então tá aqui, então eu tenho que ter essa lista de desenhos, nesse desenho eu tenho que ter essas informações, então nesse desenho aqui tem que ter cota, tem que ter informação de texto, tem que ter que tipo de informação, eu vou colocar informações horizontais, verticais, a gente já vai falar disso. Então é importante que, se você tiver uma referência, você olhe para essa referência, se baseie nela o máximo possível e faça uma réplica daquele projeto, e aí com isso você vai ter o seu primeiro projeto baseado numa boa referência, alguém que já fez isso lá atrás, que tem muito mais experiência que você, certo? O segundo item é o quê? É buscar pelos manuais. Durante o desenvolvimento do seu trabalho, e até antecipadamente se você quiser, você pode buscar aí, se você é arquiteto dentro do IAB, você tem dentro do CAL da sua cidade, você pode encontrar esse tipo de referência. Se você é engenheiro, você vai lá no site do CREA, busca pelo CREA, busca orientação, até questão de ligar. Olha, escuta, onde é que eu acho? Onde é que eu baixo esses manuais? Estou fazendo esse projeto pela primeira vez. Uma vez eu fiz um projeto, pela primeira vez eu fiz um projeto de um restaurante. Não sei se você já viu um projeto de um restaurante, mas a cozinha de um restaurante é algo peculiar. Existem alguns profissionais que até são especializados em projetar cozinhas industriais, cozinhas de restaurantes. Existe uma série de legislação, Anvisa aqui pra gente em São Paulo, não sei onde que você tá, mas toda vez que você vai para cima de um projeto que é novo para você, você tem que buscar essas referências e algumas delas estão nos manuais. Vai lá, baixa esses manuais, entende o que está escrito lá dentro, busca orientação no CAL ou no CREA. Com isso, você vai ter muito mais informação para ser mais assertivo no seu projeto. E aí, você vai levar o desenvolvimento desse trabalho durante, se você tiver oportunidade, por caso de arquitetura, estudo preliminar, anteprojeto, se tem 3D, se não tem 3D, depois um pré-executivo, executivo, detalhamento, ou se você junta essas etapas numa só e faz só executivo. Depois tem as etapas de projeto de engenharia. A engenharia vai receber lá o pré-lançamento, lá, a primeira versão do projeto executivo, que é a base de arquitetura. E aí eles vão fazer lá estruturas, vai fazer o pré-lançamento de fundações, de estruturas, vai mandar para a arquitetura para fazer compatibilização. Depois isso vai para instalações hidráulicas e elétricas. Não importa se você é arquiteto ou se você é engenheiro, se você até é designer de interiores e está fazendo um projeto de interiores. O importante é que você tenha onde buscar essas referências e possa também mostrar isso para alguém que tem mais experiência. Essa pessoa rapidamente, às vezes você pode achar até que, não, mas essa pessoa não tem tempo, vai demorar. Não, ela de bater o olho no seu projeto, ela vai perceber, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, toma cuidado com essa parte, toma cuidado com aquela parte, e aí vai ficar muito mais fácil você recebendo essas orientações de você seguir em frente no caminho certo. Tá bom? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Pode cortar no... Tem um detalhe importante. Essa pessoa que você está levando pode ser o seu mentor e você pode muito bem nomear ela como seu mentor. Logicamente que você não vai chegar e falar assim, olha, você agora é o meu mentor, viu? Eu acabei de intitular você como meu mentor. Você não precisa fazer isso. Mas dentro de você, você pode tomar aquela pessoa como a sua referência principal. E ela pode ser um colega de trabalho, alguém mais velho, alguém que tem mais experiência. Ela pode ser às vezes alguém que você estudou junto, mas que se desenvolveu mais rápido, ou que nesse estilo específico de projeto essa pessoa tem mais experiência. E até se você não tiver ninguém, falar assim, nossa, mas o pessoal da minha faculdade é tudo, sabe, do mesmo nível que eu, ou tem menos conhecimento que eu entrei nessa área porque eu amo esse negócio, mas eu não tenho nenhum familiar que faz isso, eu não tenho nenhum outro amigo que faz isso. Vai atrás de um professor seu. Tenho certeza que você teve afinidade durante toda a faculdade com um professor, pelo menos, ou uma professora, alguém que você se dedicou mais, uma matéria que você gostava mais. Vai atrás dessa pessoa. Eu tenho certeza que esse professor não vai se negar a te ajudar e ele pode te dar orientações valiosas para que você desenvolva esse trabalho mais rápido e de forma mais assertiva.
tá? E aí o que a gente tem? Por último, tem aquela lista que eu falei para você, que é a lista que eu entendo que é uma lista básica, é uma lista que vai servir, eu vou falar aqui principalmente dos projetos de arquitetura, mas também podemos falar um pouquinho sobre os projetos de engenharia, mas você encontra essa lista em outras referências, em outros materiais, tanto no CREA quanto no CAL, que podem te ajudar, tá? Minha intenção aqui é te passar o máximo de informação nesse conteúdo. Vamos para a lista que eu montei aqui para você, do que eu entendo que é uma lista completa para um projeto de arquitetura, e a gente vai inserir aí algumas informações em relação aos projetos de engenharia. Para você que não sabe, eu sou arquiteto, então o meu domínio sobre os projetos de arquitetura são muito maiores do que da engenharia, apesar de eu ter um certo conhecimento sobre projetos de engenharia, porque já geri processos de projeto e já tive muita interface com as disciplinas de engenharia, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa é uma implantação. Então você tem que ter uma implantação daquilo. Se não é um projeto de interiores, você vai ter uma implantação daquele prédio, daquela casa, daquele galpão, não importa o que você está projetando, você vai ter que ter uma implantação, locar ele dentro do terreno, definir os perímetros, onde é que está a rua, onde é que não está, para onde é o norte. Então, eu tenho visto muito projeto ultimamente que os caras não põem nem um norte mais, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Comentários à parte. Vamos lá. Então, implantação com locação norte perímetro, tá? Aí você vai ter as plantas. Então as plantas, você vai inserir nas plantas apenas informações horizontais. Eu tenho visto muita gente economizando o projeto, economizando o desenho, colocando uma série de informações verticais em plantas, através de texto, através de chamadas. E assim, tecnicamente falando, não é a melhor maneira de você fazer isso. Até porque não ter cortes, não ter fachadas, que são os próximos passos, vai fazer com que o seu projeto tenha muito menos informação do que ele deveria ter. Então, não abra mão de cortes e fachadas, tá? Então, plantas são para informações horizontais. E aí você vai ter o quê? Planta de construção. Se você está fazendo uma reforma, planta de demolições, de pontos elétricos, pontos hidráulicos, para que você possa mandar tudo isso como base para engenharia depois. Aí você tem o quê? Planta de cobertura, planta de acabamentos, planta de forros, planta de iluminação. Basicamente são essas as plantas que você vai ter numa construção. Se você tiver pavimentos, você vai ter pavimento tipo, e aí você vai replicar isso. Então você vai dizer, ó, esse é o pavimento tipo conforme desde o primeiro andar até o 15º andar. E aí você vai ter depois planta lá de barrilete, caixa d'água, planta de térreo, planta de subsolo. Então, por pavimento você vai ter que ter tudo isso, vai ter que ter construções, demolições se for uma reforma, pontos elétricos e hidráulicos, a cobertura é uma só, né? Então se for um prédio, barrilete, caixa d'água, se for uma casa, cobertura, vai ser telhado, vai ser laje, como é que vai ser isso? Acabamentos, então planta de revestimentos, piso, parede, aí se você fizer a parte de interiores ou não, se você estiver fazendo um projeto construtivo aí que vai até a parte de acabamentos, você vai ter que ter as vistas internas de cada área. Normalmente para a construção você tem o que eu chamo de ampliações de áreas molhadas. Então, tudo que é banheiro, tudo que é lavanderia, tudo que é cozinha, tudo que é área que vai água, né, área molhada mesmo, você tem que fazer pranchas exclusivas dessas áreas numa escala maior para que você possa colocar mais detalhes. São áreas que têm muitos detalhes por ter uma concentração maior de pontos hidráulicos, elétricos, esses revestimentos e tudo mais. E aí você vai ter lá forros, então planta de forro, planta de iluminação, e com isso a gente fecha mais ou menos esse pacote de plantas, tá? No caso das engenharias, você vai passar essas bases, se você é arquiteto você vai passar, se você é engenheiro você vai receber essas bases, você vai fazer os seus lançamentos lá. No caso da estrutura você vai fazer pré-lançamento de formas, parte de pilares e vigas, lajes, colocando todas as informações de lajes. Tudo isso você pode encontrar nesses manuais e buscar por essas informações com as referências que você vai procurar, certo? No caso das instalações elétricas e hidráulicas, você vai ter lá de elétrica, eles vão pegar todos os pontos, vão fazer as isométricas, vão fazer o nifilar de quadro, vai ter quantificação de material, normalmente engenharia tem. No caso de hidráulica vai ter lá planta de barrilete, caixa d'água, como é que é a captação de águas pluviais, como é que é o caminhamento de tubulação de abastecimento, esgoto, ventilação de esgoto. Então tudo isso você vai ter que ter também. Esses manuais vão te dizer muito melhor do que eu exatamente quais são as informações, ou se você tiver um projeto referência, tá? Depois a gente tem cortes e elevações. Então cortes são para informações verticais. Então é muito mais fácil num corte você passar determinadas informações. É lógico que na planta você pode ter, por exemplo, aquela chamadinha de esquadrias, né? Dizendo, olha, aqui essa janela é tanto por tanto, com peitoril de tanto. Essa porta vai ter uma tabelinha, é ideal que tenha uma tabela, a porta tem um nome que vai para essa tabela e coloca todas as informações da porta. Mas existem coisas que são muito complicadas de você passar numa planta. E é para isso que os cortes
existem. Lá na planta você vai ter também qual é o pé direito de cada ambiente, mas lá no corte você tem que ter também os níveis de laje, né? Então qual que é o nível da laje térrea em relação à rua, normalmente? Normalmente a rua é o 0 e depois você vai para cima e para baixo, conforme os níveis vão trabalhando. Você tem informações, cotas verticais que você não tem como colocar dentro das plantas. Então não economize cortes, tá? E faça cortes parciais se você precisar ampliar algum corte de um determinado local. Então veja qual é a necessidade que a obra vai ter depois de informação para que você coloque isso no projeto, tá? Um outro erro também, para você que está começando, é a gente desenhar uma série de coisas que não são necessárias. Então tome muito cuidado com isso. Perceba que existem padrões construtivos que não adianta você querer ficar detalhando como é que vai ser aquele degrau de escada, como é que eu construo aquela moldura de gesso, qual que é o tamanho que ela vai ter. Sabe, tem coisas que são básicas da construção e provavelmente o engenheiro que vai tocar essa obra, ou até o mestre de obra, se não tiver um engenheiro, ele já sabe muito mais do que você, e aí é até importante que você tenha essa vivência. Vai lá depois que você faz o seu projeto, vai até a obra, vê o que eles estão usando, o que não estão usando, conversa com o mestre de obras, conversa com o engenheiro responsável por obra, fala assim, e aí, como é que está o projeto? O que vocês estão sentindo? Falta de informação? Ah, faltou isso, faltou aquilo, olha, sobrou isso, sobrou aquilo. No próximo projeto você arranca o que sobrou, você acrescenta o que faltou e o seu projeto vai ser muito melhor, você vai ser muito melhor visto como profissional e vai ter muito mais experiência no desenvolvimento de projetos. A gente tem as elevações, então fazer todas as fachadas desse prédio, dessa casa, desse galpão, não importa o que você está construindo. Se você estiver fazendo um projeto de interiores que tem reformas, você vai ter vistas internas, você provavelmente não vai ter elevações. A não ser que você esteja fazendo um projeto de interiores para uma casa e aí você vai ter alguma intervenção na fachada, que é uma reforma, mas você vai mexer naquela fachada principal, aí você tem que fazer essas elevações também indicando os acabamentos, as alterações, o que tira, o que entra, né? Demolições, construções, tudo isso para as fachadas também, tá? E aí vem mais 2 itens, que são os detalhes, que aí vão ser detalhes construtivos, esses que eu falei para você que às vezes você não precisa fazer, mas tem alguns que você vai precisar fazer, e também tem os detalhes de transição de acabamentos, né? Muitas vezes você vai ter o quê? Um acabamento que tem uma espessura X encontrando com um acabamento que tem uma espessura Y, vai ter que ter alguma peça ali fazendo essa transição. Então tem alguns elementos de uma construção que você precisa fazer algum tipo de transição. Às vezes junta de dilatação de fachada. Existe uma série de coisas, molduras de janelas que vão ser construídas em obra. Uma série de coisas que você pode ter dentro de um projeto que são detalhes construtivos e de transição de acabamentos, de elementos, de materiais que você vai precisar detalhar e chamar esses detalhes lá dentro do seu projeto, tá? E por último, nós temos os memoriais, que são basicamente 2 memoriais. São memoriais descritivos, que vão descrever a construção que vai ser realizada, e memoriais de acabamento. Então você pode muito bem trabalhar com tabelas nas suas pranchas e de repente essas tabelas vão chamar para o memorial de acabamentos. E lá você vai detalhar muito melhor quais serão esses acabamentos, vai colocar todas as especificações de materiais, e quanto mais informações você conseguir colocar dentro desse memorial, melhor vai ser para quem vai construir, mais informações eles vão ter. Lembrando sempre para você não inserir informações óbvias aí, certo? Eu vou resumir isso para você agora, mas se você curtiu esse conteúdo, eu vou te falar de novo para deixar o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda muito a entender se o que eu faço aqui faz sentido para você, e você pode compartilhar se você gostou com as pessoas que você conhece. O que a gente falou aqui hoje? Nós falamos o seguinte, que você precisa entender que é natural sentir insegurança quando a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez e que provavelmente não vai ser a última vez que você vai se sentir inseguro. A gente falou que você precisa buscar por referências uma vez que você está fazendo um projeto pela primeira vez e tem que buscar por um mentor, alguém que vai lá e que vai servir de base para você, que vai ser o seu porto seguro. Quando você estiver no desenvolvimento desse trabalho, precisando de ajuda, você pode contar com essa pessoa e vai buscar informações com ela. E falamos sobre a lista de desenhos, né? E sobre os manuais, que é onde você vai realmente encontrar os detalhes, né? Todas as informações, cada planta, cada tipo de desenho, que tipo de informação tem que ter, se é horizontal, se é vertical. E você pode fazer isso muito mais rápido se você tiver um projeto de referência. Com isso, você vai ter muito mais segurança no desenvolvimento desse projeto e você vai cometer muito menos erros no caminho, dar muito menos cabeçada na parede e a sua vida vai ficar muito mais fácil. Você vai passar por essa primeira experiência com muito mais vontade, mais segurança. O resultado vai ser
muito melhor. E é isso que eu tinha para te passar hoje. Esse é o programa Além da Prancheta para arquitetos, engenheiros e profissionais da construção civil. E se você ficou com alguma dúvida, se de repente o que eu falei aqui não fez sentido em algum momento, ou se você tem algum comentário para fazer, a sua opinião ela é muito importante para mim, você deixa aqui embaixo nos comentários. Vai ser muito legal ler o que você tem para me dizer e eu vou fazer questão de responder todos os comentários, todas as dúvidas que colocarem aqui, certo? Do mais, um grande abraço e vamos em frente para cima sempre!